Boa noite, muito boa noite, está no ar o Tá Na Hora Vale, comigo Vinícius Valverde, diretamente dos estúdios da TH+, SBT, aí para sua casa, para o seu celular, pelo YouTube, onde quer que você esteja, nós estamos com você, porque assim é a TH+, pessoal, participe pelo 997524005, 997524005, 99752-4005. Este é o WhatsApp, através do qual você fala comigo e a gente vai batendo papo, falando aqui das principais notícias de toda a nossa região. E olha só, uma atualização, um jovem de 23 anos foi preso na tarde de hoje no bairro Perequê-Mirim, em Ubatuba. Ele tinha uma ordem de prisão preventiva por ter ateado fogo em sua esposa. De acordo com o boletim de ocorrência, José Maria Pereira Rodrigues foi preso após cumprimento de ordem de prisão por parte da Polícia Civil. Após buscas na casa do casal, o homem tentou se esconder em um matagal, mas foi capturado depois de ser cercado pela polícia. Ele estava foragido desde o crime cometido na segunda-feira da semana passada. O suspeito será transferido e apresentado ao Poder Judiciário para a audiência de custódia. E na audiência de custódia, o que a gente espera é que não seja dada aquela famosa misericórdia para os bandidos. Sabe por quê? Porque esses caras, eles se fortalecem, eles se enchem de coragem. Onde? Na impunidade. Eu não sei, tá faltando jaula para esses caras, bicho? Esse cara fez isso, não é aquele que ateou fogo nela na frente da filha ou do filho, não é isso? A filha de 1 ano do casal testemunhou este elemento ateando fogo na mulher. Justiça. O que passa pela cabeça de um juiz ou de uma juíza que ao ler isso fala, mas espera aí, vamos ver aqui, que na verdade, que há? É jaula pra esses caras, bicho. E ó, agilidade nesse tal desse processo aí, desse sei lá que trâmite, que nome que os caras dão, pra meter esses caras na jaula, bicho. Manda eles na jaula. Aí tem gente que fala assim, Vinícius, Nossa Senhora da Capela, mas você fala umas coisas, um dia você vai sair preso. Só faltava isso, os caras serem ágeis pra virem atrás de jornalista que exerce tranquilamente o seu direito de livre expressão. Eu não tenho esse direito aí, não? Se catar, enquanto eu não ofender as pessoas, não, como é que é? Não injuriar, não lhes atacar injúrias ou qualquer coisa, ninguém pode me prender não, filho. Eu falo o que eu quiser. Vai se catar pra lá. Agora também só falta eles serem ágeis pra inventar alguma coisa contra mim. Porque também é capaz disso ser, né? Se catar pra lá. Isso aqui é jaula, isso aqui é bicho. Isso aqui não é gente, pô. E que fique lá. O Lula, não foi o Lula que assinou na semana passada a história de colocar a tornozeleira eletrônica, né, nesses caras aí contra os quais há medida protetiva? O Lula parece que sancionou isso aí na semana passada. Eu achei maravilhoso. É isso. Tem aí também um projeto que já existe, enfim, para dar R$600 às mulheres que saiam de casa, né? Porque realmente muitas delas estão presas nesses lares tóxicos e tudo mais, lares mortais muitas vezes, em função da dependência econômica dos seus companheiros. Embora no Brasil já seja a maioria, né? As mulheres são maioria na manutenção dos lares, mas elas também ficam muito em função dos filhos, né? A mulher fica em função da manutenção daquela família, mas vítima, sofrendo, aturando cada coisa e muitas vezes isso chega à morte. E aí a culpa é da imprensa. A culpa é sempre da imprensa. Esses caras fazem esses jornais que, nossa, se torcer sai sangue. Não. Eu me recuso a aceitar esse tipo de colocação. Nós fazemos jornais
sobre uma realidade tristíssima e nós sempre discutimos as causas. Aqui nós sempre discutimos as causas. Nós nunca, isso eu posso me orgulhar, nós nunca fizemos uma matéria sequer em que fosse explorada a miséria humana, a tragédia humana, não. A gente relata, a gente mostra, porque é o nosso dever, mas sempre buscando uma reflexão e lutando pela melhora. Olha aí, a Prefeitura de Taubaté informou hoje que afastou 2 guardas civis municipais por suspeita de envolvimento em uma tentativa de assassinato de um homem em situação de rua. Eles ficaram apenas com serviços administrativos, sem poderem realizar atendimentos de ocorrências na rua. O caso aconteceu na última sexta-feira, no dia 25, vocês se lembram? A gente falou disso, que aconteceu. Umas pessoas ouviram um estampido de tiro. Quando viraram a esquina, segundo essas pessoas relataram, isso estava inclusive no BO, este homem pedia ajuda e ele disse que teria sido atingido por um tiro disparado por um guarda civil, né? É isso? É. Bom, isso aí estava inclusive no boletim, né? Ele teria sido atingido por um tiro na cintura de um guarda GCM. A Secretaria de Segurança Pública da cidade abriu um procedimento interno para a apuração das circunstâncias do ocorrido. É isso. E olha aí, a polícia prendeu hoje um homem suspeito de espancar até a morte a sua companheira de 26 anos, que estava grávida de 7 meses. Isso aconteceu em dezembro de 22, lá em São Sebastião. À época, a mulher deu entrada em um hospital da cidade em estado grave, com muitos hematomas na região do tórax, abdômen e membros inferiores, além também dos superiores. Houve uma tentativa de um atendimento de emergência, exatamente buscando fazer uma cesariana, enfim, uma tentativa, assim, quando a gente fala de emergência, hospital, os caras são de uma destreza, de uma rapidez, é tudo protocolo, e foram, mas infelizmente, mãe e filha morreram. O suspeito, Johnny Alexandre Simões Sarques, de 30 anos, à época companheiro da vítima, foi capturado durante diligências da polícia e a gente, mais uma vez aqui, parabeniza os homens da polícia, as mulheres da polícia, por esse trabalho árduo que eles fazem e que tantas e tantas vezes é um trabalho de enxugar gelo. É de enxugar gelo. Outro dia eu falo isso aqui, né, sobre enxugar gelo. Meu filho pequenininho falou: papai, que é enxugar gelo? Por que é enxugar gelo? Eu falei: pois é, filho. Enxugar gelo é isso mesmo. É a sensação da inutilidade. Você fica enxugando o gelo, né? O gelo vai escorrer de todo jeito e ele vai se embora e acaba o gelo. Você continua enxugando o gelo, né? É o que muitas vezes policiais fazem nesse país, né? Porque a justiça manda embora. Manda embora. Mas, olha aí, a justiça manteve preso hoje o motorista ou a motorista que foi detida embriagada, inclusive com a CNH vencida, após um acidente que ocorreu em Caraguatatuba nesse final de semana. Quem chega aqui para nos dar mais informações ao vivo é ela, Beatriz Plaça. Salve, salve, Bia. Quais são as informações desse acidente, dessa menina que estava embriagada e com a CNH vencida? Oi, Vinícius, boa noite para você, para todo mundo que está assistindo aqui o Tá Na Hora, uma ótima semana para todos. A Justiça manteve então a prisão, como você mesmo disse, porque esse acidente grave, né, aconteceu na Rio Santos na madrugada deste domingo, por volta das 3h30 da manhã. O carro que capotou várias vezes, essa motorista de 23 anos disse que perdeu o controle do veículo, fez um teste do bafômetro, a polícia esteve no local, aplicou o teste e realmente deu um teor alto de álcool no sangue dela, e depois ela ainda confessou
que havia bebido e pegado no volante. O que a gente sabe que é errado, a gente sempre fala aqui, tem informação, né, Vinícius? E olha só, haviam 4 mulheres dentro deste veículo, 2 delas tiveram ferimentos graves, foram levadas ao Hospital Estela Maris, em Caraguatatuba, e uma delas teve ferimentos, mas um pouco mais leves, e ela descobriu no hospital que estava grávida, ou seja, haviam 5 vidas ali naquele carro, né, Vinícius? E olha só, essa condutora que estava dirigindo bêbada, né, e com a CNH vencida há mais de um mês, vai responder foi presa em flagrante e responde agora por embriaguez no volante e lesão corporal culposa. Eu volto com você aí no estúdio. Ok, obrigado, Beatriz. E a outra moça descobriu que estava grávida, né? Será que ela também tinha bebido? Né? Gente, mais jovens se envolveram num acidente, nesse caso poderia ter sido fatal, mas aquele da semana passada foi fatal. 2 rapazes morreram. E o condutor também estava embriagado, também vinham de uma festa. Nesse caso, as meninas vinham de uma casa de show. O pessoal não sabe se divertir sem beber? Eu não entendo muito isso assim, não. Hoje eu preciso me divertir, eu vou encher a cara. E vou correr risco de morrer. Mas que baita diversão, hein? Esses caras aprenderam onde isso aí? Em Harvard? Eu acho que é curso de Harvard ou MIT. Não é? Sabia não. Eu preciso me divertir, Eba, vou tentar morrer. Eu não entendi. Ih, rapaz. Porque na minha época, a gente se divertia atrás das meninas, né? A gente corria atrás das meninas, tomava cada tábua, rapaz, tomava cada não, e a gente era valente, a gente era carudo, ia atrás das moças, falar umas groselhas pras moças, divertir, beijar na boca, né? Conquistar aquela menina bonita e tal. Hoje os caras querem se divertir enchendo a cara e correndo com o carro, eu não entendi. E, o que tem de aplicativo, de carona, o que tem de Uber, eu mesmo eu se enchesse o carão, não ia dirigir. Mas o que eu ia pedir de carona pras gatinhas, hein? Ou não, carona e tal. Também, se for aquele bafão de pinga, ninguém leva, né? Mas assim, tomei, bebi, não posso dirigir, mas tô legal, mas não quero dirigir, não posso, né? Que não se bebe. E aí sou responsável, eu preciso ficar vivo pra gente viver uma vida linda, meu amor. Né? Fala, moço, preciso ficar vivo porque eu achei você o amor da minha vida. Então eu preciso ficar vivo pra cuidar de você. Ganha pontos, pô. Mas, falando seriamente, a gente tá no segundo final de semana. Na segunda-feira passada a gente falou da morte de 2 rapazes que estavam numa festa. Saíram da festa, os 3 dentro do carro, o condutor inclusive embriagado, 2 morreram. Agora a gente fala de quantas moças? Eram 4 moças e uma estava grávida. 4 moças e uma grávida dentro do carro. Também, pelo menos a condutora estava alcoolizada. Capotou, vocês viram o jeito que capotou? Gente, tem tanta alternativa, mas tanta alternativa, é Uber para todo lado, dá para rachar o Uber, sabe? Tem que ter um pouco mais de cuidado com a vida. A gente fala sobre a falta de cuidado, a falta de empatia, a falta de percepção do poder público, mas as pessoas se dão ao respeito nesse país aqui? As pessoas valorizam as suas próprias vidas? As pessoas se cuidam? Ou tá tudo a Deus dará aqui, não dá a impressão? Você quer ser respeitado, se dê o respeito, sabe? Vamos lutar por aquilo que é nosso. A nossa vida, então, pelo amor de Deus. Olha aí, uma motociclista ficou ferida após cair em uma cachoeira em São Luís do Paraitinga na noite de ontem. Mas como é que aconteceu isso? De acordo com a Defesa Civil, a vítima caiu de uma ponte enquanto fazia uma curva. Acabou perdendo o equilíbrio. A moto caiu sobre as pedras, mas graças a Deus, a condutora caiu na água, o que amenizou o impacto. A vítima foi socorrida pelos bombeiros e levada ao Hospital Regional de Taubaté com um corte na cabeça. Ela recebeu alta no mesmo dia para se recuperar em casa e a gente torce demais por ela, para que ela fique bem.
Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica no distrito de Catuçaba, em São Luís do Paraitinga, no sábado. Ele teria chegado em casa muito alterado e agrediu as pessoas com quem ele mora. Inclusive, ele agrediu a sua própria mãe de 84 anos. O cara que não respeita a mãe, bicho. Aê, vamos falar o que é verdade, né? Bom, Pedro Coralha chega aqui para nos dar os detalhes. Confira. Um homem de 42 anos foi preso em flagrante no distrito de Catuçaba, em São Luís do Paraitinga, no último sábado. Ele chegou em casa, embriagado, segundo a polícia, e resolveu então discutir com as pessoas que moram com ele. Ele agrediu a própria mãe de 84 anos, o sobrinho de 12 e o seu irmão de 50 anos de idade. O caso aconteceu por volta da 1 da tarde do sábado e a polícia militar foi acionada até o local para tentar controlar essa situação. Lá a polícia encontrou toda essa situação causada pelo homem de 42 anos. A mãe de 84 anos e o sobrinho de 12 foram encaminhados para o Hospital Municipal de São Luís do Paraitinga mesmo para os seus atendimentos médicos. O irmão de 50 anos de idade foi encaminhado para o Hospital Regional de Taubaté por apresentar graves lesões na cabeça, onde segue internado. O homem, causador de toda essa confusão, foi levado para realizar o exame de corpo de delito e ser ouvido pela Polícia Civil, mas por apresentar ali fortes sinais de embriaguez e persistir em um estado muito nervoso, ele não foi ouvido e foi autuado ali na prisão em flagrante. Ele está na penitenciária de Taubaté, onde agora vai responder por agressão, por lesão corporal e violência doméstica. Pedro Coralha para TH+, SBT. A gente tantas vezes comenta aqui como as pessoas parecem doentes, a sociedade parece doente, seja pela tal da frustração provocada pelas redes sociais. As pessoas estão achando que suas vidas são umas porcarias, porque a vida do outro é sempre mais bonita, porque a vida do outro é sempre melhor, porque o outro tem mais, porque o outro viaja, porque o outro tem carro, porque o outro tem isso, porque o outro tem aquilo, e ela meu Deus do céu. E aí as pessoas estão muito intolerantes, né? Você vê no trânsito o inferno que é, né? E as pessoas também estão por isso aqui para cometer um crime. Como, por exemplo, o caboclo chegar em casa alcoolizado e entender por bem bater em sua mãe de 84 anos. Oi? Não contente, ele bateu numa criança de 12 anos. Oi? E depois bateu no irmão de 54 anos. Eu não consigo entender um troço desse. E ele ainda estava tão alterado que ele foi à delegacia e não conseguiu, não houve possibilidade dele prestar depoimento. Agora eu faço uma pergunta para a senhora e para o senhor que me assistem aqui. Dá uma nota de 100 na mão dele. Vê se ele rasga. Não rasga. Mas bater na mãe ele bateu. No irmão, até mandar para o hospital. E numa criança que também foi socorrida e atendida num pronto-socorro. Gente, onde é que nós vamos parar? Aliás, nós já passamos a algumas estações daquilo que eu acho que é razoavelmente aceitável. Pô, como assim? Meu Deus do céu, não vem dizer que tá bêbado não, porque essa história é o que eu digo. Dá uma notinha de 100 para ele, vê se ele rasga. Eu não rasgo. Em Cruzeiro, pessoal, olha, esse final de semana em especial foi bastante violento. Em Cruzeiro, um adolescente andava de moto por uma rua da Vila Loielo, quando foi atingido por um disparo de arma de fogo. Ele foi atendido no pronto-socorro, mas não resistiu ao ferimento e morreu. O tiro teria sido disparado de uma praça onde alguns homens estavam reunidos. Ninguém até o momento foi preso. Em Taubaté, um homem de 38 anos também foi morto, mas essa história é ainda, assim, mais escabrosa. Não do que aquele cara que agrediu a mãe, mas é tipo aquilo. Ele foi morto a pauladas pelo próprio primo, que é vizinho dele. Eles se desentenderam, tiveram uma discussão, e o primo mais novo ateou fogo no sofá do primo mais velho.
O primo mais velho, inconformado, decidiu então invadir a casa do vizinho, primo mais novo, e revidou ou se vingou, desferindo golpes de madeira na cabeça do primo. O primo morreu. O primo morreu. O agressor foi preso. A gente espera que ele permaneça, né? Aí vai falar assim, não, mas sabe o que é? Não, não sei o que é, não pode. Não pode. É jaula num tipo desse, bicho. Teve homicídio também em Lorena. A polícia militar foi acionada para uma ocorrência de disparo de arma de fogo. Quando chegou ao local, no bairro da cidade industrial, encontrou um jovem de 23 anos baleado dentro de um carro que também estava batido, colidido com um muro. Ele foi socorrido, mas infelizmente morreu no hospital. Até agora não houve ninguém detido ou preso. Em Caraguatatuba, um jovem de 22 anos foi baleado por um homem dentro também de um carro. Na UPA do Perequemirim, onde ele foi atendido, não soube dizer quem teria sido o agressor. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima apresentava sinais de embriaguez também e tinha vários antecedentes numa vasta ficha criminal. Ninguém foi preso. Em São José dos Campos, uma agressão quase termina em morte. Um homem de 48 anos foi espancado por outro de 42 anos no terminal rodoviário do centro da cidade. Com ferimentos no rosto, a vítima foi socorrida ao hospital da Vila Industrial. O agressor, que segundo o boletim de ocorrência aparentava estar embriagado, justificou a violência dizendo que a vítima era folgada. É folgada, eu vou matar. Ele teve a prisão preventiva decretada por tentativa de homicídio. É assim, mas aí é que tá. Existe uma teoria que diz o seguinte: no poder não há vácuo. Quer dizer o seguinte: se o poder for desocupado por alguém, ali não ficará o vácuo, não ficará vago. Ali haverá alguém de se estabelecer. Vou explicar melhor. Se no morro a polícia não entra, o Estado não se manifesta, não vai ficar lá o povo esperando. Alguém vai assumir o controle. São os caras do tráfico. Numa prisão, se a polícia, a autoridade, a justiça não se impuserem, se a justiça não mostrar ali a sua força, não haverá o espaço livre, todo mundo, vamos aguardar a justiça chegar. Não! As facções vão nascer e vão se fortalecer lá dentro, tal qual a gente já vê. Na rua, a mesma coisa. Então, se a justiça não se impuser, se não houver a noção de que eu não posso fazer aquilo, porque senão a lei vai me punir, se eu não houver um limite, eu vou embora, bicho. Porque o ser humano é assim. Então, se não tiver o poder estabelecido, haverá alguém de se estabelecer. E aí, não necessariamente é alguém que tenha princípios, que tenha ética. Não. O ser humano é assim. Eu cansei de falar, mas eu acho que vale a gente repetir. Sabe aquela história? Os irmãos Gracie inventaram um campeonato de lutas. O campeonato de lutas se chamava Vale Tudo. Os irmãos Gracie inventaram isso porque eles dominam o jiu-jitsu, que eles achavam que era a arte mais competente do mundo, e é de fato. E falaram, pode trazer quem vocês quiserem, do peso que for, que a gente vai pôr aqui um magrinho nosso, especialista em jiu-jitsu, e ele vai moer o seu grandão fortão. Porque nós sabemos que a nossa arte marcial é a melhor do mundo. Vale tudo, pode vir como você quiser. E aí nasceu o Ultimate Fighting. Eles fizeram um acordo, eles venderam para os Estados Unidos. Cara, eles venderam depois esse produto, Ultimate Fighting, para dois irmãos donos de cassino. Eles venderam por 5 milhões de dólares, salvo engano, eram 5 ou 9 milhões de dólares. Esse Ultimate Fighting é o UFC que todo mundo conhece. Que é um monte de brasileiro campeão, que o Anderson Silva, sabe? O Minotauro, todo mundo sabe, então. E os Gracie inventaram, venderam por 5 milhões de dólares,
para 2 irmãos donos de cassinos em Las Vegas. Esses caras pegaram esse produto e transformaram no UFC, que todo mundo conhece, com versões acontecendo no mundo inteiro, aqui no Brasil, na China, na Austrália e tal, e vale hoje para lá de $1 bilhão. Por quê? Por que foram os brasileiros que inventaram e isso não aconteceu aqui no Brasil? Por que não estourou aqui no Brasil? Por que a gente não fez acontecer? Porque aqui, se você for a um vale-tudo, ou se você fosse a um vale-tudo, tinha a luta dentro do ringue e fora do ringue tinha nego se matando na cadeirada. Porque aqui vale tudo pra todo lugar. Lá não, meu irmão. Você vai no UFC, você entra, você sai vivo, você não vê alguém batendo em ninguém. Porque se acontecer, se bater, é jaula, é roupinha laranja, brother. Ele vai todo mundo pro xilindró e vai ficar lá. Aqui não. Aqui, eu cheguei aí num campeonato desses, lá no começo de 1990, os caras iam com revólver, bicho. Porque aqui é um... Então as coisas não acontecem. Eu tô falando da luta para dar um exemplo de como a punição serve, como a punição, como as normas, as regras rígidas fazem até... A disciplina faz a coisa crescer. De um produto de 5 milhões, hoje vale para lá de bi. Eles movimentam não sei quantos bi por ano. Eles têm um canal só deles. Eles têm uma marca só deles. Por que não dá certo aqui? Porque aqui é tudo a moda esculacho. E eu tô dando esse exemplo porque ele lida com violência, né? E porque... Enquanto a gente achar bonita essa história de jeitinho brasileiro, de improviso, a gente tá fadado a ficar nessa miséria aí. Polícia está de olho em mais um crime envolvendo aposentados. Olha aí, como se não bastassem todos aqueles golpes e os descontos ilegais no benefício de INSS, agora os criminosos estão aproveitando para aplicar um outro golpe. É inacreditável. Na semana passada explodiu um escândalo que os aposentados do INSS tinham alguns valores descontados e esses descontos eram alheios à vontade ou à autorização desses aposentados. O rombo é para lá de 6 bi. Agora vocês não vão acreditar. Eles são tão espertos, esses golpistas, que agora eles estão ligando para as pessoas que já foram lesadas e falando: ah, a senhora foi lesada, ah, o senhor foi lesado, ah, descontar dinheiro do senhor. Deixa comigo, passa tudo para mim aqui os seus dados que eu vou ajudar o senhor. É um novo golpe. O brasileiro, rapaz, de novo, o brasileiro não tem limites. Que beleza, veja. Só quando recebeu em mãos o extrato de pagamento de benefícios é que o seu Antônio descobriu um valor de R$ 45 que era descontado todo mês do benefício dele em prol de uma associação conveniada ao INSS. Foi o que eu tinha autorizado e eu não autorizei. Eles batem a marreta dizendo que eu autorizei. Foram 13 meses de descontos. Ao todo, R$ 585, que foram parar não se sabe onde. Dá para queimar uma carne, né? 500 conto. A situação por si só já prejudica muita gente, mas os estelionatários estão aproveitando o golpe para dar outro golpe. Eles ligam para os beneficiários se passando por funcionários do INSS e oferecem ajuda. O seu Antônio, o aposentado que a gente acabou de mostrar, caiu nesse também. Me ligaram dizendo que era do INSS, que eles tinham constatado um desconto na minha conta, entendeu? E aí já vamos perguntando nome, endereço, CPF. Na esperança de reaver o que perderam, as vítimas acabam confiando. É o chamado golpe do golpe, né? Acabar induzindo o aposentado ali, informando que vai ser devolvido os valores, né? Meu Deus, será que eu estou tendo desconto? Eu não sei como pesquisar. E aí, oportunistas acabam falando: eu acho que você tá, me passa sua senha Gov, me passa os seus dados para eu verificar. Só que, na verdade, essa pessoa que se ofereceu para ajudar, ela não está ajudando. Na verdade, ela está prejudicando e tem outras intenções. O objetivo dos criminosos é conseguir a senha do portal gov.br e assim ter acesso a dados financeiros e patrimoniais das vítimas. Com essas informações em mãos, eles pedem empréstimos, abrem crediários e fazem até documentos falsos. Toda vez que você tem o CPF de uma pessoa e o acesso à senha Gov dele, você tem
acesso ilimitado à própria plataforma do Meu INSS, onde você vê se ele é aposentado, se ele é pensionista, quanto ele recebe, se ele tem descontos, as informações pessoais como endereço, e-mail, telefone, e você também tem acesso ao sistema da Receita Federal, onde você vai ter acesso ao imposto de renda, verificar se ele declara, quais são os bens que ele tem, patrimônio. Para quem já está cansado de ser passado para trás, a sensação que fica é uma só. Roubado, porque isso aí é o dinheiro que eu podia fazer bastante coisa. É de cortar o coração, não é? Eu fico penalizado, porque eu acho um absurdo. Para esses caras, eu acho que tinha que ter uma prisão assim, exemplar, tinha que pegar esses caras, porque bandido hoje no Brasil não precisa nem sair para trabalhar. Só pela internet eles já estão, rapaz, roubando, escangalhando. É, porque depois da pandemia, os bandidos também entraram em home office e não saíram mais. Vamos para o nosso intervalo, já eu estou de volta com mais Tá Na Hora Vale. Você está assistindo Tá Na Hora Vale. Oferecimento. O leite é pasteurizado e pasteurizado é Cooper. Hoje, 9h05 da noite. Nós já sabemos qual é o paradeiro do Sr. Goma Bear. Onde é que ele tá? Na Suíça. Fugir não é a melhor solução. É preciso encarar o problema. Eu vou trazer a diretora aqui pra ela ver tudo isso com seus próprios olhos. Difícil vai ser controlar a Lavínia. Agora que você tá mais calma, a gente pode conversar. O que tá acontecendo aqui? Hoje, 9h05 da noite. A Caverna Encantada. Ilhabela, muito mais que praia. Vem aí, a segunda Copa TH+ de Beach Tênis. Oferecimento. Laboratório Oswaldo Cruz. O Bichigão, diretamente do programa do Ratinho no seu celular. Desafie o elenco do programa e veja em quem a bexiga vai estourar. Complete desafios e colecione figurinhas exclusivas. Jogue minigames e teste suas habilidades. Aponte agora a câmera do seu celular para o QR Code e baixe agora. É grátis. Bichigão, o jogo que é um estouro de diversão. Vem pro baú. No baú tem prêmios de verdade. No baú tem credibilidade. Agora você também pode comprar via internet digital. Vem beijar! Toda semana o baú dá prêmios de montão. Pode ter um dinheirão na sua mão. Vem pro baú. Vem pro baú. Terça, 11h20 da noite. Bem-vindo a Bangkok. Espero que não tenha esperado muito. Eu tenho uma oferta pra você. Você não precisa fazer nada, só precisa dirigir pra mim. Pra fazer justiça. Minha filha e a família dela vieram pra Tailândia e eles sofreram um acidente. As pessoas que eu tô encontrando hoje estão envolvidas com isso. Ele precisa apenas de uma noite em Bangkok. Isso é pela Elisa. Mas quem... Estamos de volta com o nosso Tá Na Hora Vale. Deixa eu ver aqui quem me escreveu, Mimê. Um beijo para Pátia Bravanel, que está me assistindo. Vinícius, Marquinho da Bicicletaria, Aparecida, Tá Na Hora Vale, um programa que não tem medo de falar a verdade. Parabéns, obrigado, querido. João Araújo, Campos Jordão, realmente nossa justiça é uma vergonha. Isto é uma vergonha, como diria Boris Casoy. Quanto mais passa o tempo, pior fica. Vinícius, será que não está hoje não está na hora dessas leis mudarem, investigar os juízes, pois não é possível, a polícia prende, a justiça solta. Marco Frias de Jacareí, rapaz, também não consigo entender. Vinícius, manda um abraço para minha esposa, a Elisângela Márcio de Caraguatatuba.
Beijo pra Elisângela, a esposa do Marcelo. Vinícius Cacá do Potim, melhor programa de notícias, ligadaço todos os dias. Obrigado, querido. Olha, vamos falar aqui sobre o Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate de uma vítima que praticava o paraglider e que acabou caindo, ficando presa numa árvore em Caraguatatuba. Além deste, outros 2 resgates aéreos também foram feitos no final de semana. E quem chega com mais informações é ela, Beatriz Plaça, de volta. Beatriz, o que aconteceu? Tava com problema no ar também, minha filha? Oi, Vinícius, boa noite novamente para você, para todo mundo que acompanha aqui o Tá Na Hora. É o final de semana, começo da semana também foi bastante movimentado lá em Caraguá para os bombeiros. Tiveram bastante trabalho aí com os turistas e também o pessoal que se arrisca a pular de paraglider e também de asa delta. Hoje, por volta da 1h da tarde, o Corpo de Bombeiros foi acionado porque uma pessoa foi pular de paraglider e aí aconteceu alguma coisa ali com o equipamento que ele acabou caindo e ficando preso em uma árvore, ali perto do perímetro onde ele saltou. Agora, no domingo, uma turista de 43 anos, que também pulava com o mesmo equipamento paraglider, ficou presa em uma árvore também a cerca de 20 metros de altura, e aí o Corpo de Bombeiros precisou ser mais cuidadoso para conseguir retirá-la do local. Ela teve alguns ferimentos leves. E como se não bastasse, no sábado também teve um outro acidente ali no Morro Santo Antônio. Um piloto saltava de asa delta quando ele simplesmente caiu em uma árvore também que fica ali próximo do local, a cerca de 500 metros, em mata fechada. E ali ele estava a cerca de 10 metros de altura. O Corpo de Bombeiros teve um trabalho árduo ali para conseguir chegar até ele. Esse piloto parece que era experiente já, mas ele ficou ali durante um tempo porque era uma mata fechada. Então o Corpo de Bombeiros precisou usar algumas técnicas adequadas para conseguir retirá-lo de lá, mas felizmente ele não teve nenhum tipo de ferimento. Eu volto com você no estúdio. Que bom, né? Que bom que saiu todo mundo bem. Obrigado, Beatriz. Pessoal, você já pensou em começar a malhar, a se cuidar? Talvez você tenha procrastinado essa atividade tão importante e fundamental. Eu gosto sempre de lembrar alguns encontros que eu tive com profissionais da saúde que falavam assim, olha, a vida é movimento, você tem que estar em movimento. E músculo é vida. Médicos importantes falaram isso para mim. E mesmo depois dos 60 anos, é importante demais você fazer exercícios e a musculação é uma ótima opção. Não só para os mais jovens, não. Cada vez mais idosos estão descobrindo os benefícios de uma rotina de treinos. Além de melhorar a força e a disposição, a atividade também pode ajudar a prevenir doenças como as demências. Veja. O Valdeci começou a treinar há 5 anos e de lá para cá só viu a saúde física melhorar. Hoje, aos 62 anos, ele pega bastante peso e tem muita força. Eu sempre fiz atividade física, né? Já joguei muito futebol e agora, como não pode mais por causa do joelho, é academia, né? Mas é muito bom. Já estou há 5 anos nessa atividade, muito bom, muito benéfico, traz saúde, traz força, né? No caso, né? Muito bom, estou gostando. Para essa educadora física, quanto antes a pessoa começar a musculação, melhor. Tanto para os músculos quanto para a qualidade de vida, especialmente para quem já está perto ou chegou na melhor idade. Para os idosos, a musculação ela vem como parte da independência também, além também de prevenir sarcopenia e também fazer a reposição óssea. Com o avanço da idade, a gente tem perda de massa óssea e para o idoso isso é muito importante. Para o idoso, o risco de queda é muito grande e geralmente quando o idoso cai é muito comum ter quebra óssea. Então, para a musculação, ele vai trazer mais independência para o idoso e também vai trazer mais autonomia.
A musculação para o idoso, ele vem como uma reserva de energia que pode salvar a vida dele. Caso o idoso seja acamado e ele tenha músculo, reserva de músculo, a chance dele sair dessa internação e ter mais independência é maior. Importante a gente saber que nada substitui os benefícios da musculação justamente por isso, para propiciar a hipertrofia. A musculação não traz apenas benefícios como ganho de massa muscular e também a resistência. Um estudo mostrou que a prática da atividade também protege o cérebro de idosos contra as demências. Atualmente, no Brasil, cerca de 3 milhões de pessoas com 60 anos ou mais convivem com quadros de demência, o que corresponde a mais de 8% desse grupo. Até 2050, esse número deve dobrar. Para esse neurologista, não só a musculação, mas todas as atividades físicas aliadas a uma boa alimentação podem controlar e até curar esse diagnóstico. Hoje em dia a gente já sabe que a atividade física ela é um fator protetor para o paciente não desenvolver demência, e mesmo pacientes que já têm diagnóstico de demência ou uma pré-demência, a atividade física ela melhora, preserva por mais tempo as funções cerebrais, aumenta a expectativa de vida, então é fundamental a atividade física em paciente com demência. Em alguns casos pode até evitar mesmo a desenvolver a demência, né? Tem um estudo da Academia Americana que fala que 3% das demências são evitadas somente por atividade física, então tem impacto sim. Corpo melhor, dorme melhor, né? E alimentação até melhor. E aí, além de fazer bem para o corpo, faz bem para a mente também? Mente, com certeza. É outra mente, né? No pensamento, na atividade, na alegria, é tudo isso. Muito bom. O importante é começar em qualquer momento. Claro, quanto antes você começar, melhor. É isso aí, bora malhar. Vinícius, se possível, manda um abraço para minha neta Júlia e o meu bisneto Nicolas. Carlos e Aparecida, beijo para todo mundo. Vinícius, parabéns pelo excelente jornal. Marcelo de Roseira, valeu, Marcelo. Vinícius, Sandra, Donizete, Santa Isabel. Beijos a todos, beijo pro pessoal de Santa Isabel. Meu nome é Glauber de São José. Eu sou seu maior fã, manda um abraço para mim aí, seu excelente apresentador. Obrigado, Glauber. Abraço para você, querido. Vinícius, Igor de Jacareí, manda abraço aí para minha esposa Beatriz. Estamos te assistindo ao vivo. Beijo para vocês, pessoal. Valverde, é muito triste ver que esses golpistas estão aplicando um novo golpe nesses aposentados. Temos que prestar muita atenção com certos links e pessoas estranhas pedindo para ajudar. Tem de tudo, rapaz. Aqui no Brasil, olha, o que não falta é golpista. Benza a Deus, rapaz. Ah, meu Deus do céu. Vamos para o nosso intervalinho. Já já eu tô de volta com mais. Tá na hora, vale! Você está assistindo Tá na Hora Vale. Oferecimento. O leite é pasteurizado e pasteurizado é Cooper. Que a gente precisa de uma limpeza. Eu já fiz pedido, até agora ninguém me deu resposta, não falou mais nada. Preciso de bujão, preciso de cama, preciso de colchão. Sempre trabalhei para dar voz ao povo nas ruas, sem medo de estar ao lado de quem precisa. A partir de segunda, dia 5 de maio, estreia às 11 da manhã, dando voz a você, aqui na TH+ SBT. Alô, Vale! Eu ofereço a menor parcela. Eu aprovo na hora. E eu tenho a primeira parcela para 120 dias. Kratos 2023 de R$ 91.900 por R$ 86.900. No Feirão das Financeiras é você que ganha. Condições imperdíveis para sair de carro novo. Só até domingo no Vale Sul Shopping. Celso, o que cabe numa Mini? Olha, cabe muita coisa, viu? Cabe as 24 horas do meu dia e, claro, cabe uma fragrância de sucesso. Mini Jequiti, gigante igual a você. Hoje, 9h05 da noite. Nós já sabemos qual é o paradeiro do Sr. Goma Bear. Onde é que ele tá? Na Suíça. Fugir não é a melhor solução. É preciso encarar o problema. Eu vou trazer a diretora aqui pra ela ver tudo isso com seus próprios olhos. Não,
difícil vai ser controlar a Lavínia. Agora que você tá mais calma, a gente pode conversar. O que tá acontecendo aqui? Hoje, 9h05 da noite, A Caverna Encantada. De volta por aqui com o nosso Tá na Hora Vale. A turma do Pica-Pau Amarelo do SBT passou o final de semana aqui em Taubaté. A visita foi super especial e foi para uma celebração também maravilhosa de especial. O aniversário do escritor que deu vida à turma da Emília, do Visconde Sabugosa Monteiro Lobato. E olha, a Emília também está de celebração pelos 105 anos da boneca mais levada da literatura brasileira. Veja. É impossível não reconhecer a turma do Pica-Pau Amarelo, não é? Até quem ainda não leu uma das histórias dos personagens se encanta. A Helena, de apenas 4 anos, já sabe quem é a boneca falante. A gente vem direto aqui. É o segundo evento que a gente vem, ano passado a gente veio, a gente chegou na cidade ano passado e ela gosta muito de prestigiar os eventos aqui no sítio do Pica-Pau Amarelo. Ela gostou muito e ela viu o que ela vê na televisão, né? Isso para ela é um momento único também. Emília e Visconde subiram no palco e deram um show. Quem também acompanha as histórias dessa turma desde criança é o Ricardo, bisneto do escritor Monteiro Lobato. Hoje ele ajuda a manter viva toda a história que o Lobato criou. Essa coleção inicial Viva Lobato serão 5 livros. A gente está já no segundo, estamos lançando o segundo agora, que é a continuação do João de Barro, que é uma nova aventura do Pedrinho na mata. Ele volta para a mata e encontra a neta da onça que ele caçou lá em 1933, quando o meu bisavô escreveu Caçadas de Pedrinho. E aí a gente fala, é uma história que a gente fala de perdão, fala de amizade, fala de mata, de bicho, tem uma série de bichos, inclusive tem uma capivara, a gente acabou colocando uma capivara. Capivara está na moda hoje em dia, a gente sem querer colocou uma capivara. Tem uma indígena na história também que entra, que vai participar da terceira história, que os livros são uma sequência. E é uma grande honra, um grande prazer poder levar adiante esse legado tão importante para o Brasil, né? Lobato foi um grande gênio da nossa literatura. Os livros dele estão aí para quem quiser conhecer, são maravilhosos, são histórias incríveis. Você lê quando é criança, você lê quando é adulto, você entende de uma maneira diferente. E aí, através dos nossos livros, eles ficam curiosos e vão conhecer do que a gente está falando, né? Então, isso também é muito interessante. A criança ter o primeiro contato com a obra de um gênio da literatura, que foi Monteiro Lobato, através das nossas histórias. O ano de 2025 é um marco para a literatura infanto-juvenil brasileira, já que a Emília, um dos principais personagens criados por Monteiro Lobato, completa 105 anos de lançamento e que com certeza está no coração de todos que amam o sítio do Pica-Pau Amarelo. Você gosta de vir aqui no sítio também? O que você gosta de fazer aqui? Vou brincar com a Emília. Quem que você gosta aqui no sítio do Pica-Pau Amarelo? Do Saci. Da Emília do Saci. Estamos aqui hoje em Taubaté, no sítio do Pica-Pau Amarelo, que é onde Monteiro Lobato, o escritor, nasceu. Comemorando 105 anos da Emília, né, que esse é o ano de aniversário dela, 105 anos do primeiro livro lançado do Monteiro Lobato, A Menina do Narizinho Arrebitado, e também na semana Monteiro Lobato comemorando 143 anos de Lobato. A gente veio aqui prestigiar o pessoal do Vale do Paraíba, com a nossa turminha lá do Pica-Pau Amarelo da TV. Enfim, viemos comemorar essa semana tão importante para a literatura infantil, o primeiro autor infantil brasileiro. Acho que isso é muito importante, a gente tem que perpetuar o Monteiro Lobato. Quero aproveitar também e chamar a galera para assistir a nova temporada do Pica-Pau Amarelo, que estreia no Mais SBT, agora que dia? 8 de maio, quem não assistir vai virar um cara de coruja seca. E no dia 17 de maio, no SBT, todos os sábados. E depois de tantas brincadeiras, fotos e abraços, essa duplinha do sítio do Pica-Pau Amarelo tem um convite especial. Queremos convidar a turminha aí de casa para nos acompanhar na nossa segunda e mais nova temporada, no dia 8 de maio, no Mais SBT. Isso mesmo, mas não apenas no streaming. Em 17 de maio, a gente também estreia no SBT, na tela do SBT, no Sábado Animado. A gente espera vocês, hein? Até lá! Você não vai perder, né? É isso aí, super convite para um programa muito especial. Muito obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Fiquem com Deus. Se ele assim permitir, amanhã a gente está de volta. Beijo, fui!